Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, está se refugiando nos Estados Unidos. Não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Está abdicando aqui do cargo de deputado federal e está ficando nos Estados Unidos. O que eu acho, a minha opinião, se a família Bolsonaro não for embora do Brasil, vão ser presos tudinho. Todos. Até os cachorros de Bolsonaro vão para cadeia. Nós não vivemos uma democracia no Brasil, meu amigo. As manobras que o Supremo faz, as autoridades e o governo Lula perseguindo a direita, existe uma perseguição tremenda para cima do povo da direita. Vão todos para cadeia. Bolsonaro era para estar nos Estados Unidos faz tempo. Ele está aqui no Brasil moscando. Se ele for para cadeia, é arriscado ele morrer na cadeia. Essa é a verdade. Mas já deixa um like, vamos ver as notícias aí. Vamos ver pela Rádio Auriverde. Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro acabou de publicar um vídeo nas redes sociais dele, especialmente aqui no YouTube, está compartilhando bastante esse vídeo, viralizando. Ele afirmou, Pitoli, que está abdicando temporariamente do mandato dele como deputado federal para focar na luta por um Brasil mais livre, nas palavras dele, lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro devia ter feito o mesmo há muito tempo. Está lá nos Estados Unidos. Ele vai ser preso aqui e vai pagar caro por isso. Portanto, vai ficar nos Estados Unidos fazendo ali a sua luta por um Brasil mais livre, abdicando do seu mandato como deputado federal aqui no Brasil. Essa é a informação. Eduardo Burgo, não tenho dúvida que querem prendê-lo. Não tenha dúvida. Ver o Bolsonaro sendo julgado, vai ser julgado pelos próprios inimigos, as próprias pessoas que diz que ser vítima no processo que vão julgar. Não tem dúvida. O que acontece? O Procurador-Geral da República, o Gonê, que era sócio do ministro Gilmar Mendes, que inclusive vendeu a parte dele para o filho do Gilmar, eram sócios, tá? Ninguém tem dúvida. E quem conhece o poder em Brasília sabe da submissão que o Gonê tem ao Gilmar Mendes, tá? Isso é fato, corre nos corredores em Brasília. E o ministro Alexandre de Moraes passou lá, abriu vistas ao Procurador-Geral para se manifestar a respeito daquele processo, Pitoli, que pede a cassação do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E o Procurador-Geral tinha 5 dias para se manifestar e até agora nada. Ora, mas espera um pouquinho. E o prazo? O prazo para o Bolsonaro é 48 horas, 24 horas, em cima, canetada. E o Procurador-Geral a respeito disso, ele não vai se manifestar? Será que tem uma complexidade tão grande? A justiça aqui é 2 pesos e 2 medidas, viu? Pacotão de punições que a Casa Branca e Donald Trump estão preparando para STF, para PGR, para PF, cai essa bomba de que Eduardo Bolsonaro decidiu não voltar mais ao Brasil para não ser preso por Moraes e continuar a denunciar os abusos imorais lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar agora para você nesse vídeo 3 coisas. Primeiro, o que aconteceu e a razão do autoexílio de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Em segundo lugar, como que essa notícia se relaciona com aquela que eu publiquei aqui no canal agora de manhã, a do pacotão de punições de Trump contra as autoridades brasileiras. E, por último, lá no final, eu vou contar para você o que eu acho que o Moraes vai fazer agora em reação contra Eduardo Bolsonaro. Vamos começar então assistindo a um pequeno trecho do anúncio de Eduardo, em que ele explica por que ele decidiu não voltar ao Brasil. Acompanhe aí comigo. Não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como aliás ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o Procurador-Geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Plesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros. Assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção?
Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte, feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Gente, é exatamente isso, pessoal. Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais bem votado da história do Brasil, com 1.840.000 votos. Mas como que ele pode esperar qualquer tipo de justiça aqui no Brasil, quando o juiz que vai julgar o seu pedido, que foi feito por deputados do PT, opositores declarados de Eduardo, e que estão em uma lua de mel com o Supremo, quem vai julgar é o mesmo juiz que está sendo denunciado pelo Eduardo Bolsonaro lá no exterior. Como que ele vai esperar imparcialidade nessa situação? Como que um juiz tem isenção e imparcialidade para julgar quem o está denunciando, quem está denunciando esse mesmo juiz por abusos, por ilegalidades, por excessos, por violações de direitos humanos? E mais, um juiz que os próprios assessores desse juiz confessaram que ele quer o quê? Aí, pegar Eduardo Bolsonaro. Os próprios assessores dele falaram lá no grupo,